Olá, meu nome é Marina Viana Mello e o tema da minha apresentação é infecção intramniótica, que também é chamada de corioamnionites. A infecção intramniótica é um processo infeccioso resultante de qualquer combinação das membranas fetais, córion e amnions, líquido amniótico, placenta e eudecidos. Ela ascende pelo trato genital. A infecção intramniótica ela pode acometer até 10% das gestações e cerca de 40% dos casos de síndromes febris manifestadas durante o trabalho de parto. Ela relaciona-se a 50% dos partos antes da 30ª semana de gestação. Ela ocorre em 33% das gestantes em trabalho de parto prematuro com as membranas intactas, em 40% daquelas que apresentam ruptura prematura das membranas admitidas em trabalho de parto e em 75% das pacientes que entram em trabalho de parto após a internação por ruptura prematura de membranas. A infecção intramniótica ela pode ser causada por alguns mecanismos que são indicados nessa imagem. Pode ocorrer pela migração ascendente da flora cérvico-vaginal, que é um principal mecanismo, pela disseminação hematogênica para o espaço interviloso, associada à bacteremia materna, e pela infecção direta após procedimentos invasivos, como por exemplo a amniocentese, e também pela infecção descendente do peritônio via trompas de Falópio, que é o mecanismo mais raro. Nessa tabela estão correlacionados os principais fatores de risco com seu risco relativo. A ruptura prolongada da membrana com tempo maior ou igual a 12 horas é de 5,8, com tempo maior que 18 horas de 6,9. O trabalho de parto prolongado, cuja segunda etapa seja maior que 2 horas, o risco relativo é de 3,7. E o trabalho de parto ativo com tempo maior que 12 horas é de risco 4. Múltiplos exames digitais com ruptura de membrana com um número maior ou igual a 3 exames é de risco relativo 2 a 5. A nuliparidade tem um risco relativo de 1,8. A colonização por Streptococcus do grupo B tem um risco de 1,7 a 7,2. Vaginose bacteriana de 1,7. O uso de álcool e tabaco, risco de 7,9. O líquido amniótico com mecônio, o risco relativo de 1,4 a 2,3. E um monitoramento interno, o risco de 2. Já a anestesia peridural, o risco é de 4,1. A infecção intramniótica frequentemente é uma infecção polimicrobiana, destacando-se os patógenos do trato genital, incluindo os anaeróbios, Streptococcus do grupo B, bacilos gram-negativos, aeróbios, micoplasmas, gardinelas vaginalis. Na ocorrência de infecção intramniótica com membranas íntegras, os agentes principais são a Listeria monocytogenes e Streptococcus do grupo A. A infecção intramniótica tipicamente causa febre, e outros achados incluem a taquicardia materna, a taquicardia fetal, a sensibilidade do fundo uterino, líquido amniótico fétido e ou secreção cervical purulenta. Mas, por outro lado, a infecção pode não causar sintomas típicos, caracterizando-se uma infecção subclínica. Como critério diagnóstico, considera-se a febre materna com uma única temperatura de 39 graus Celsius ou mais, ou uma temperatura de 38 a 39 graus Celsius que continua presente após 30 minutos. O segundo critério são as membranas amnióticas rotas. O terceiro é a presença de 2 ou mais dos seguintes sinais: taquicardia materna, maior que 100 batimentos por minuto, taquicardia fetal maior que 160 batimentos por minuto, sensibilidade uterina aumentada, líquido amniótico purulento e ou fétido, leucocitose com desvio sem outro foco de infecção evidente maior que 15.000 leucócitos por ml ou aumento de 20%. Vale lembrar que, em geral, confirma-se a infecção intramniótica após o parto. A amniocentese pode ajudar no diagnóstico. Recomenda-se o tratamento da infecção intramniótica para os casos de suspeita ou confirmação diagnóstica e gestantes em trabalho de parto com pico febril maior ou igual a 39 graus Celsius e nenhum outro fator de risco para a febre também deve ser tratada.
A antibiótico-terapia de amplo espectro e o parto reduzem a morbidade da mãe e do neonato. O tratamento parenteral é mantido 48 horas após o desaparecimento da febre. Não é necessário o emprego de antibiótico oral e o esquema terapêutico mais comum de ser empregado é o sistema duplo, que é a clindamicina 600 mg endovenosa de 6 em 6 horas ou 900 mg endovenosa de 8 em 8 horas, mais a gentamicina de 3 a 5 mg por quilo endovenosa de 24 em 24 horas, tendo um máximo de 240 mg. Outro esquema terapêutico utilizado é o triplo, que consiste na ampicilina 2 gramas endovenoso de 6 em 6 horas ou penicilina G cristalina 5 milhões de unidades endovenosa de 4 em 4 horas, mais gentamicina de 3 a 5 mg por quilo endovenoso de 24 em 24 horas, mais o metronidazol 500 mg endovenoso de 8 em 8 horas. Em caso de insuficiência renal, pode substituir a gentamicina por ceftriaxone na dosagem de 1 grama endovenoso de 12 em 12 horas ou 2 gramas endovenoso de 24 em 24 horas. Em casos de infecção intramniótica, a via de parto vaginal é a mais indicada. A resolução do quadro deve ocorrer em até 12 horas, é feita a curetagem pós-parto imediato e a placenta deve ser encaminhada para o anátomo patológico. Já na cesárea, a cavidade peritoneal deve ser protegida com compressas antes da esterotomia. A pelve deve ser lavada com soro fisiológico 0,9% morno após a esterorrafia. Após a dequitação, as luvas estéreis devem ser trocadas e, por fim, a placenta deve ser encaminhada para o anátomo patológico. Dentre as complicações maternas mais comuns estão a bacteremia e choque séptico, a atonia uterina e hemorragia pós-parto, abscessos pélvicos, coagulopatias, tromboembolismo, complicações da ferida operatória, descolamento prematuro da placenta e necessidade de parto cesáreo. E dentre as complicações fetais mais comuns estão parto prematuro, o índice de Apgar menor do que 3, infecção neonatal, sepse, pneumonia e meningite, as convulsões, a paralisia cerebral e a morte. E dentre os diagnósticos diferenciais da infecção intramniótica estão a apendicite, a pielonefrite, a nefrolitíase, a pneumonia, colite, tromboflebite, influenza, deslocamento prematuro de placenta e distúrbios do tecido conjuntivo. E essas foram as referências bibliográficas utilizadas para esse trabalho. Obrigada.